Olá, galera, tudo bom? Estamos aqui novamente com mais uma aula de física. Antes de iniciar nossa aula, quero convidar vocês a deixar o seu gostei, a se inscrever no nosso like e ativar a notificação. Eu, Evanice de Almeida, juntamente com a minha orientadora, a doutora Priscila Passi Araújo, estamos aqui acompanhando vocês nesse processo do cursinho Vem para a Uni 2021. Então, sem demora, né, vamos iniciar a nossa aula de hoje. A nossa aula é sobre geradores, receptores e lei de Kirchhoff. Nossa aula 20, então vamos lá. Geradores elétricos. Os geradores elétricos são dispositivos que convertem vários tipos de energia não elétrica, que não são mecânica e eólica, em energia elétrica. A função de um gerador é garantir que a diferença de potencial elétrico, a DDP, ou tensão elétrica, dure mais tempo e não interrompa o circuito. O potencial elétrico é negativo e sua tensão é menor, enquanto o outro polo, potencial elétrico, é positivo e sua tensão é maior. Aqui, então, vamos falar alguns exemplos de geradores. Temos gerador químico, que utiliza energia química ou potencial e converte em energia elétrica, no caso, as pilhas. Temos gerador mecânico, que utiliza energia mecânica e converte em energia elétrica, né, no caso, as baterias, né. Temos o gerador luminoso, que utiliza energia luminosa e converte em energia elétrica, que no caso são as placas solares, né. E temos as usinas e gerador eólico, que utiliza energia eólica e converte energia elétrica, que é no caso das usinas eólicas e usinas nucleares, né? Temos geradores movidos a óleo e o diesel, no caso, e as usinas hidrelétricas, né? Que são as comuns que nós conhecemos. Aqui nós temos a equação do gerador, né, que a tensão elétrica dos terminais do gerador é igual à força eletromotriz, né, que é o Fm, menos o R, que é a resistência interna, e vezes o I, que é a corrente elétrica que percorre no gerador. Aqui nós temos de como é, né, este gráfico. Olha, o gráfico dos geradores é assim, né? Nós temos aqui E, temos aqui a tensão elétrica nos terminais do gerador versus a corrente elétrica que percorre no gerador. Então, esse aqui é um formato de como que é como que é o gráfico de um gerador. Receptores elétricos. Os receptores elétricos são dispositivos que transformam energia elétrica em outra forma de energia. Por exemplo, o motor elétrico, que transforma energia elétrica em energia mecânica, sendo a base para o funcionamento de vários aparelhos, como os ventiladores, as batedeiras, os liquidificadores, e aí assim vai, etc. Vários outros, né, equipamentos elétricos. A equação do receptor. Nós temos aqui a DDP que chega ao receptor fornecida pela bateria é igual a DDP aproveitada sob a forma útil pelo receptor, mais o R, que é a DDP perdida no interior do receptor, e temos o I, né? Não, o R vezes o I é a DDP perdida no interior do receptor, ok? Então, aqui nós temos um exemplo, nós temos aqui energia elétrica, que passa pelo receptor, que dissipa a energia, e a energia não elétrica, ok? Então, nós temos aqui um esqueminha. Leis de Kirchhoff. As leis de Kirchhoff são conhecidas como lei das malhas e leis dos nós. São, respectivamente, leis de conservação da carga elétrica e da energia nas malhas e nos nós dos circuitos elétricos. O que são nós? São onde há ramificações dos circuitos, ou seja, quando houver mais de um caminho para a passagem da corrente elétrica, né? O que são ramos? São os trechos do circuito que se encontram entre dois nós conservativos. Ao longo de um ramo, a corrente elétrica é sempre constante. E as malhas
são caminhos fechados em que iniciamos, né? Iniciamos em um nó e voltamos ao mesmo nó. Em uma malha, a soma dos potenciais elétricos é sempre igual a zero. Aqui nós temos um exemplo, né, de como é a lei, como que é esse circuito. Temos aqui o nó A, esse aqui é o nó, nesse ponto vermelho. Temos o nó B. Esse ponto vermelho aqui que são nós, entendeu? Esses dois nós aqui, né? Aí temos aqui o azul aqui, esse azul são a malha A, e temos o verde aqui que é a malha B. Esse preto aqui do lado de fora é a malha C, ok? A primeira lei de Kirchhoff, vou falar sobre as leis dos nós. Né? De acordo com a lei de Kirchhoff, a soma de todas as correntes que chega a um nó do circuito deve ser igual à soma de todas as correntes que deixam esse mesmo nó. Essa lei é uma consequência do princípio de conservação da carga elétrica. Segundo ele, independentemente de qual seja o fenômeno, a carga elétrica inicial será sempre igual à carga elétrica final do processo. Aqui nós temos um exemplo, né, do esquema de como é que é essa lei dos nós. Nós temos o nó e aqui nós temos as correntes, né? Temos aqui a corrente vermelha, verde e azul. A segunda lei de Kirchhoff, nós vamos tratar sobre a lei das malhas, né? A segunda lei de Kirchhoff afirma que a soma dos potenciais elétricos ao longo de uma malha fechada deve ser igual a zero. Tal lei decorre do princípio de conservação de energia, que implica que toda a energia fornecida à malha de um circuito é consumida pelos próprios elementos presentes nessa malha. Aqui nós temos a convenção de sinais da segunda lei de Kirchhoff. Nós temos aqui a escolha o sentido arbitrário para a corrente elétrica. Caso você não saiba o sentido em que a corrente elétrica percorre no circuito, basta escolher um dos sentidos, horário ou anti-horário. Se o sentido da corrente for diferente, você simplesmente obterá uma corrente de sinal negativo. Portanto, não se preocupe tanto em acertar o sentido, ok? Escolha o sentido para a circulação da malha. Assim como fizemos para a corrente elétrica, faremos também para o sentido que a malha é percorrida. Escolha o sentido arbitrário para percorrer cada malha, ok? Some os potenciais elétricos. Caso você percorra um resistor a favor da corrente elétrica, o sinal do potencial elétrico será positivo. Caso o resistor percorrido seja atravessado por uma corrente elétrica de sentido contrário, utilize o sinal negativo. Quando passar por um gerador ou receptor, vamos observar qual dos terminais você percorre primeiro. Caso seja o terminal negativo, o potencial elétrico deverá ser negativo. Ok? É um exemplo. Então, é isso, galera. Bons estudos a todos. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, ative o sininho e até a próxima aula, gente!